Bom, pessoal, vamos falar nessa aula, né, do método dedutivo, importante na lógica das proposições, na lógica proposicional, na lógica matemática. Primeiro, ele consiste em mostrar relações de equivalência sem o uso da tabela verdade. Então, a gente vai usar esse método para evitar o uso da tabela verdade. Para isso, a gente utiliza relações de equivalência já estudadas, né, na álgebra das proposições, e algumas propriedades, como as regras de inferência. Né? Esse método, né, é importante devido à sua linguagem simplificada, que a gente utiliza visando exatamente simplificar a dedução ou a verificação das proposições. A ideia é substituir as proposições por outras equivalentes mais simplificadas. Aqui nós temos as regras de inferência que a gente pode utilizar para substituir numa determinada verificação. Bom, a regra que temos aqui da adição, ou seja, eu posso trocar o P pela sua implicação, que é P ou Q, e o Q pela implicação P ou V. Lembrando que aqui é implicação. Essas regras todas aqui da inferência, ela partem do condicional tautológico, que é a implicação. É só colocar duas barrinhas aqui e nós temos a implicação. Então, você tem as regras da simplificação, você tem P e Q, você pode escrever usando a implicação apenas P, ou apenas Q. A modus ponens, quando você tem uma conjunção, que é o I, com condicional e com o P, você pode implicar, terá uma implicação apenas em Q. E o modus tollens, que você tem a mesma operação praticamente, só que aqui é não Q, você vai gerar o não P. E o silogismo, que lembra um pouquinho o bicondicional, mas não é. P, se P, então Q, e Q, então R. Aqui tem três preposições. Então, vai equivaler a P, então Q. Tudo isso aqui é verificado através dessas regras, através de tabelas verdade. Mas a gente pode utilizar elas também para o método dedutivo. E também mostrar essas regras usando esse método dedutivo. Agora, as álgebras das proposições, a gente tem a dupla negação, que vamos usar bastante. A dupla negação é o próprio P, o idempotente, a comutatividade, a associatividade. Vocês observem que a comutatividade, né, é bem simples, é só inverter aqui a posição das proposições. Já a associatividade também da conjunção, é só fechar aqui a chave nos valores que a gente quer, tanto na disjunção, que é esse último, como na conjunção. O elemento neutro, muito importante para a gente fazer o método dedutivo, porque o objetivo dedutivo é simplificar. Então, quando você tem um valor lógico verdadeiro no I, né, que é a conjunção, você vai dar o próprio P. Então, ele é um elemento neutro na conjunção, verdadeiro. E o valor lógico falso na disjunção, no ou, é o próprio P, ou seja, são elementos neutros nessas operações. O V na conjunção e o falso na disjunção. Absorvente, ele absorve a operação, é o falso na conjunção é o próprio falso. E o verdadeiro na disjunção é o próprio verdadeiro. Então, eles se complementam, neutro e absorvente. Agora, a distributiva, né, de P, do I e do OU, olha o que acontece. Você vai fazer PIQ ou PIR. E a distributiva da disjunção vai ser POQ e POR. Então, é bem interessante observar isso. A absorção, então, quando você tem essa operação aqui do OU conectado a P e Q, dá o próprio P. E do I
conectados através do I, né? O P conectado através do I ao P ou Q é o próprio P. Tudo isso aqui a tabela verdade verifica. A regra de Morgan, muito usada, a negação do P, melhor, a negação da conjunção, é escrita como a disjunção das negações. A negação da disjunção é a conjunção das negações. Então, essas duas também são usadas. E uma que é muito usada é a negação da bicondicional. Você transforma a condicional, melhor dizendo, condicional, em uma operação mais simples, com apenas o conectivo I. PI, não Q. Então, essa aqui a gente destaca para vocês que ela é muito importante. A negação da bicondicional, você vai negar aqui a bicondicional, isso equivale, né, a você ter a união das negações das condicionais, o PI não Q e QI não P. É uma negação da bicondicional nos dois, né, sentidos, né? Primeiro negando o Q e segundo negando o P. O princípio da não contradição é quando você tem P e não P, não tem jeito, aqui vai ser falso, né? Já que você, no I, se você entrar com P verdadeiro, aqui você vai ter o falso, né? E o falso na conjunção é falso. E se você começar com falso já, não tem jeito, vai ser falso. Então, isso aqui é chamado de não contradição, princípio, né? Você não pode contradizer. E do terceiro excluído, você tem o ou. Entretanto, se você vem com verdadeiro, sai verdadeiro, não tem jeito. Mas se você vier com falso, a negação do falso é verdadeiro, não tem jeito, vai ser verdadeiro mesmo. Então, está excluindo qualquer outra possibilidade. O resumo de todas juntas em relação à álgebra das proposições. E aqui nós temos uma demonstração de uma das implicações que nós vimos. Então, a gente vai trocar o sinal de implicação pelo sinal de condicional. E aí vamos fazer a dupla negação, porque assim nós podemos fazer a negação da condicional. A negação da condicional nós vimos que é a conjunção. É interessante dar foco sempre na segunda expressão, né? Já que a primeira aqui eu estou sempre repetindo. Aqui eu só fiz trazer para cá. Então, agora nós vamos fazer a associação da conjunção. Então, fiz o quê? Troquei aqui de lugar apenas o parênteses. Seguindo o mesmo princípio, agora nós vamos fazer a comutatividade da conjunção, que é apenas essa troca entre P e não Q. Ou melhor, não P e Q. E aqui, vamos fazer novamente a associatividade de conjunção. Vou agrupar o P com o não P e deixar o Q separado. Sempre olhe na segunda, após o sinal de equivalência. E aí nós vamos ver que tem um princípio da não contradição, vai dar tudo, porque P e não P é falso. E agora nós vemos que vai ser um elemento absorvente, o falso no I é falso. E a negação do falso é verdadeiro. Então, eu posso dizer que essa implicação que nós começamos aqui do início, né, ela é uma implicação verdadeira. Inclusive, ela está nas nossas regras de inferência. Essa segunda aqui, ela já tem uma ideia diferente. Vamos demonstrar a primeira parte da expressão, né? Vamos fazer a demonstração só dessa parte aqui, para chegar no que. Então, vamos fazer a dupla negação do né? Nós vamos ter a negação da conjunção, que aí vamos ter uma disjunção. E aí vamos negar a condicional. A negação do condicional, ele passa a ser uma conjunção, né? Fazendo agora, vou fazer a distributiva. Então, a distributiva ficou dessa forma, né? Você está distribuindo menos P, ficou menos P e P, agrupados com o OU.
e menos Q e menos P agrupados aí com o ou também, ambas as operações, entre parênteses e agrupados com o I. Fazendo o terceiro excluído pelo seguinte, porque P ou não P é verdadeiro. Então, agora eu posso fazer o elemento neutro, porque verdadeiro com I é neutro. Aí ficou apenas a negação dessa expressão não Q ou não P. De Morgan, né? Vamos usar De Morgan. Negando a conjunção, temos a disjunção. E aí, pela regra de simplificação, uma das primeiras que a gente mostrou, eu posso simplesmente escrever que Q e P é Q. Temos esse aqui que eu vou trabalhar com a caneta, para a gente trabalhar raciocínio diferenciado, né? Então, aqui a gente vai fazer sempre a ideia aqui, trabalhar com condicional, nesse caso, ó, é a implicação, passa a ser um condicional. Então, a gente vai fazer a dupla negação desse condicional. Ok? A dupla negação desse condicional. Então, eu posso escrever seguindo o princípio, né? Que a gente vai ter a negação do condicional. Então, a negação do condicional, vamos ter que fazer. Mas antes eu vou escrever aqui um colchete para separar essa ideia, né? Vamos fazer a negação da condicional. Então, a negação da condicional é mantém o primeiro e nega o segundo. Pela regra de negação de condicional, você pode revelar. Então, a gente pode caminhar aqui com um sinal de equivalente, ou melhor, de implicação. Então, aqui nós temos a negação do ou. Então, quando você nega o ou, você vai ter que usar o De Morgan. Está negando o ou, vai usar o De Morgan, que vai transformar isso aqui na negação dos dois e então transformei essa negação do P ou Q em um conectivo de conjunção da negação de P e negação de Q. Isso agora eu posso fazer alguma associação da conjunção, né? Já que é tudo aqui aí, então pode escrever, ó, PI não P. Fiz esse agrupamento e deixei o não Q separado. Então, a ideia aqui é que aparece o quê? Nós temos P e não P. Então, isso aqui sempre vai ser falso. Você vai ter falso aqui, que é uma das operações que a gente mostrou para vocês. E não Q. O falso, ele é absorvente aqui nessa operação do I. Então, a gente usa aqui e deu tudo falso. Isso aqui implica que a negação do falso é verdadeiro. Então, essa proposição é verdadeira, né? Eu posso manter esse sinal realmente. Por quê? O que é essa proposição, essa implicação aqui? Que é, na verdade, uma regra de inferência, né? Que é exatamente essa operação aqui, tautológica. Tautológica é sempre quando dá verdadeiro. Então, essa operação aqui dá sempre verdadeiro. Então, quando dá, como essa operação dá sempre verdadeiro, eu posso trocar esse símbolo aqui de condicional e posso escrever como uma implicação. E o que nós fizemos é mostrar aqui através do método dedutivo. Então, mostrando de forma dedutiva, a gente usou aqui, é bom reforçar aqui o sinal, né, de implicação. Seria o melhor sinal aqui para esse caso aqui para vocês.
Então, aqui nós fizemos usando o método dedutivo, mas você pode fazer também usando a tabela verdade. Nada impede de você usar a tabela verdade aqui, só para ilustrar, né? Para quem tem alguma dúvida, né? A gente pode fazer aqui usando a tabela verdade essa expressão aqui. Vou fazer nesse cantinho só para ilustrar, né? Então você tem aqui P e Q, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então esse aqui é o P e Q. Eu tenho que fazer P ou Q. Então P ou Q, eu vou colocar aqui com apenas o sinal, ó, e vou fazer P ou Q. P ou Q, verdadeiro, 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 falso, né? Só é falso quando os dois são falsos. Agora eu vou fazer esse primeiro, fechar uma coluna aqui para implicação. A implicação só é falso quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. O primeiro aqui é verdadeiro e o segundo é verdadeiro, verdadeiro. O primeiro aqui que é o P é verdadeiro, o segundo aqui é verdadeiro, verdadeiro. O primeiro é falso, então tanto faz o outro é verdadeiro. E aqui o segundo o primeiro é falso, o P, e o segundo é falso, então verdadeiro. Só é falso quando você, na implicação, só para lembrar, isso aqui só tem valor lógico falso quando temos o verdadeiro no P e o falso no Q. Aqui seria falso. Então, aqui a gente viu que deu todos verdadeiros. Só que eu escrevi aqui como falso esse último, só corrigindo. Só corrigindo aqui, temos tudo é verdadeiro. Então, é uma tautologia, né? P, condicional P ou Q, é tautológica. Então, a gente pode usar esse símbolo de implicação. E aqui nós mostramos, usando a tabela verdade, que é bem simples, e usando também o método dedutivo. As referências. Até a próxima, pessoal.